uma doença que é a mitomania. Por isso eu convidei aqui o Dr. Alfredo, que é psiquiatra e também psicoterapeuta, para falar sobre isso, né? Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Mentir não é nada saudável, mas quem é que não conta uma mentirinha, né? Então, mentira é normal para todos, no dia a dia. Então, todo mundo mente. Seja para proteger alguém, para se livrar de algum problema. Então, a mentira faz parte do cotidiano de todo mundo. Até desde as crianças até os idosos mentem, às vezes de maneira, às vezes até ingênua, dentro de uma normalidade. É verdade. Por exemplo, assim, a sua esposa tá lá toda linda e pergunta: tá bonito meu look? Aí o marido fala: claro, mas no fundo ele achou que não estava legal. Ah, mentirinha saudável, né, doutor? Que não é para talvez não constranger ou não entristecer alguém, né? Sim, e isso permite que eu fale exatamente dessa questão que às vezes as pessoas mentem para proteger as outras, né? Então, e às vezes para se proteger também, sem necessariamente ser um problema de saúde mental, nada disso. É uma mentira do cotidiano. Se a gente começar a falar, tem uma lista infinita e você vai lembrar de um monte de coisa. Essa que você lembrou, eu achei ótimo, porque acontece às vezes, né? Principalmente se a mulher ou o homem se magoam quando faz essa pergunta e recebe um sincero não, né? Mas acontece, tem casais em que esse pudor existe sim. E aí o outro mente para proteger. Nesse caso, não tem problema, não é algo que a gente pode falar, poxa, essa pessoa é uma mentirosa, não é algo que se torna patológico, é simplesmente um momento que não vai ser tão prejudicial e não está mudando o transtorno da pessoa em casos assim, né? Exatamente, não chega a ser um problema. No entanto, é importante, vou dar um outro exemplo, uma criança que esconde uma prova ou uma nota do colégio. Essa criança, uma vez descoberta, é preciso que converse com ela a respeito dessa mentira, porque senão passa a ser um hábito mentir para se proteger. Então, a educação aí entra, né? Uma outra questão são pais que mentem por causa dos filhos, por exemplo, na frente dos filhos. E aí, o que isso pode estar representando na educação daquela criança? Você pode estar ensinando aquela criança que mentir é legal. E aí, isso pode gerar um problema futuro no comportamento dessa criança, né? Que aí pode vir a ser um comportamento disfuncional. Às vezes, não exatamente mitomania, mas um comportamento disfuncional. Porque a mentira, ela é normal no cotidiano, né? A gente começou até brincando sobre isso, porque é normal mesmo. No cotidiano todo mundo mente, né? E a gente também escuta muita notícia que a gente gostaria que fosse mentira. É verdade, infelizmente nem sempre. E quando que a mentira pode se tornar algo prejudicial para quem mente? Pode se tornar até uma doença que a gente comentou aqui, é a mitomania. Então, assim, quando? E o que é então a mitomania? Então, quando essa mentira, ela entra num lugar compulsivo, onde a pessoa não consegue escapar da mentira para viver, sobreviver, quando está associado a algumas doenças, porque a mitomania em si não é uma doença, ela é mais um sintoma de doença. Entre elas, os transtornos de personalidade que a gente tem, o transtorno de personalidade borderline, né? Que a pessoa vai mentir para garantir uma estima pessoal, ela mente para aumentar a estima, porque a estima dela está muito ruim, tá? Ou ela inventa uma história para ser aceita. Então, no caso da personalidade antissocial, que a pessoa mente para enganar o outro, para ganhar vantagens em cima do outro, né? Esses golpes todos são mentirosos.
né? E muita gente cai porque parece muito verdadeiro, né? Então, essa pessoa que está fazendo isso, ela é uma mentirosa patológica. No caso da personalidade antissocial, muitas vezes a pessoa nunca vai achar que tem um problema, porque ela faz mau uso disso para tirar vantagem. Tá? Mas a personalidade narcísica também, a pessoa às vezes, para se enaltecer, né, o narcisista ele tem essa característica, ele mente. Ele também pode mentir. A personalidade histriônica, né, que é uma personalidade exuberante, às vezes mente na exuberância da pessoa, justamente para passar uma imagem que não é real. Então, as personalidades, elas estão aí. Mas existem outros transtornos que a mitomania aparece. Os transtornos de ansiedade. Então, uma pessoa muito ansiosa, que não consegue lidar com a sua ansiedade, às vezes mente. Às vezes, o transtorno depressivo, transtornos de impulso. Então, todos esses transtornos da mitomania podem estar presentes. E aí, nesses casos, às vezes precisa de tratamento. E a pessoa percebe, como você falou, às vezes ela não percebe, mas a gente pode, quem está externo, perceber e orientar para que essa pessoa faça um tratamento, que ela só mesmo com um acompanhamento médico para ter noção disso e virar a chavinha do verdade e mentira, né? Esses casos que eu falei que são mais sofríveis para a pessoa, ela pode buscar ajuda por ela mesma. Às vezes, a pessoa que está do lado nas relações é que vão alertá-la, olha, você está precisando de ajuda, vai procurar ajuda. E ela reconhece que tem uma desproporcionalidade, e aí ela busca ajuda, e aí ela vai ter ajuda. Em algumas situações, a pessoa não percebe, tá? E aí muda um pouco, porque passa a caracterizar outros transtornos que não a mitomania, porque a pessoa acredita na mentira que ela está vivendo. Aí já é outra coisa, já é outro sintoma, e aí vai caracterizar outros transtornos. Mas dentro da mitomania, geralmente a pessoa, se você conversa com ela na relação, ela compreende e às vezes ela quer mudar. Nos transtornos de personalidade, a maioria das vezes, no transtorno de borderline, no transtorno de personalidade antissocial, geralmente se trata com medicamento. Mas os outros transtornos, não. A não ser que tenha comorbidades. Como eu citei, os transtornos de ansiedade, pode estar comórbido com transtorno histriônico ou narcisista. E aí você vai tratar aquele transtorno que trata com remédio e vai indicar um trabalho psicológico, psicoterápico para aquela parte da mentira que faz parte do transtorno de personalidade. Porque a pessoa, no transtorno de personalidade, só muda se ela quiser. Entendi. Outra coisa, antes de finalizar, que a gente comentou nos bastidores, é que tem aqueles que mentem e a outra vertente é o sincericídio, né? Que é a pessoa que fala a verdade. Então, às vezes, aquela pessoa que ela tem costume de falar sempre a verdade, ela acaba que se torna mentirosa quando ela quer proteger alguém, né? E isso acontece muito, né? Que ela pensa, não vou falar a verdade porque eu vou magoar. Aí ela mente. A gente até brincou que é o super sincero, né? Mas o super sincero, ele não mente. Ele só fala a verdade. E aí ele magoa, que um dos motivos para a pessoa mentir, como você citou o exemplo do marido lá, é justamente ele mente para proteger. Agora, o super sincero não. Não mente. Ele não mente. Ele não está nem aí se você está magoado ou não. Ele vai te falar o que ele pensa na cabeça dele. E isso, a questão eu chamo de verniz social, né? Muitas vezes a gente precisa ser um pouco polido, um pouco, não exatamente mentir, mas às vezes você precisa omitir, né? Eu acho que quando você não dá uma resposta muito sincera, você está omitindo uma opinião para não ofender, para não magoar uma pessoa que você quer bem, que você sabe que vai se ofender. Verdade. Né? Porque a gente conhece as pessoas que a gente se relaciona. Então você sabe aquele que você pode ser super sincero e aquele que você não deveria. Né? Então isso faz parte do jogo social, do verniz social que eu falo, né? Que é esse lugar de polidez necessária
no meio social. Né? A gente não precisa ser super sincero o tempo inteiro e nem, na minha maneira de ver, nem super verdadeiro. Eu acho que a verdade é fundamental. Né? Seria muito bom que nós vivêssemos numa sociedade absolutamente verdadeira. Mas a gente está vendo aí que né, nós vivemos na época das fake news. É isso que eu estava pensando, aí, né? Que a gente falando do dia da mentira, gente, a gente pode entrar até nessa história, né? Das notícias falsas que prejudicam e tanto, que nós vamos conversar outro dia só sobre fake news, né, doutor? Muito obrigada, viu, por trazer as informações sobre essa questão, que é uma brincadeira, é um dia que a gente brinca, mas tem pessoas que realmente não levam isso por brincadeira, que usam isso para maldade mesmo. Na realidade, a doença, ela sempre traz algum sofrimento. Ou para a pessoa, ou para os outros, no caso, né? No caso das mentiras mal usadas, né? Como os antissociais, né? Os psicopatas usam para ferir os outros. Muito obrigada. Volte mais vezes para a gente bater um papo, tá? Obrigado. Bora pro intervalo, gente, porque na volta a gente tem bastidores e também hoje é dia de previsão.